Olá, estamos iniciando mais um podcast 24 em 3 e sim! O que são esses 24 em 3, Fernanda? Otimizar as suas 24 horas, seu tempo de 24 horas em 3 estratégias. Quais são elas? Clareza, foco e, propriamente dito, projetos pessoais, o que você precisa desenvolver agora para colher frutos depois. Então, o que a gente vai tratar aqui nesse podcast? Exatamente isso, esses 3 pontos. Tá? Esses 3 pontos que dêem uma clareza, por exemplo, clareza em quê, Fernanda? Será que é só em relação ao tempo? Sim, o tempo que você dedica a você mesmo, o tempo que você dedica às pessoas que convivem com você, o tempo que você dedica ao trabalho. Clareza nesse sentido. E quando a gente fala tempo que você dedica a você mesmo, a gente vai abordar algumas coisas para você otimizar em relação a você, ao seu estado emocional, ao seu dia a dia, às suas rotinas, tá? Então, de maneira muito pontual, a gente vai falar aqui nesse podcast. E também o que é o foco, o que vai te direcionar para isso, o que vai te energizar para você fazer o que você precisa fazer. E o projeto é o que você pode dividir em fases. Então, normalmente, alguns temas que vão estar abordando aqui estão direcionados nesse ponto. E beleza, eu sou Fernanda Jordão Formiga, idealizadora do método Insights em Comuns. É um método que eu programei, digamos assim, desenvolvi para que a gente possa otimizar esse tempo, para a gente possa utilizar o tempo a nosso favor, ok? Então tem coisas muito bacanas e que vão favorecer. Eu quero dividir isso aqui com você com esse podcast. Bom, deixa eu falar uma coisa. Esse podcast está com uma pequena mudança. Não sei se você está vendo, esse microfone aqui não é um microfone. Meu microfone está na lapela. O meu microfone está em manutenção, então eu vou fazer alguns vídeos com essa caneta. Então não fiquem perturbados, aturdidos, porque eu preciso dele. É tipo assim, se eu tiver alguma coisa para me movimentar aqui, é exatamente essa coisa, essa caneta que está mimetizando, está fazendo de conta que é um microfone, que é o meu microfone, que eu amo o meu microfone. Meu microfone é fera, ele é estiloso. Então a pergunta é, vamos lá, não é nem uma pergunta, é uma frase que eu não sei se você já ouviu, mas é o seguinte: Fernanda, o que você quer dizer com acredite, você não é todo mundo? Isso está relacionado a quê? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Ok. Vamos lá. Eu não sei se você já ouviu isso. Quando a gente é criança, adolescente, né, a gente quer ir para as festinhas, para matinê, ou então a gente vive com os pais e fala assim, pô, todo mundo tá indo, eu queria ir, tal, né, eu queria ir para reunião com os amigos, tá todo mundo indo da faculdade, né, e você mora com seu pai, e você tem respeito, tem toda a reciprocidade com seu pai, e aí o seu pai e mãe, o responsável, fala assim, não, você não vai com o meu carro, ou então você não vai, ou então você, não, isso não dá certo. E aí você vai contra-argumentar. Mas pai, todo mundo vai, mãe, todo mundo vai, o responsável, todo mundo vai. E aí vem aquela frase memorável que eu acredito que você já ouviu alguma vez na sua vida, que é: acredite, você não é todo mundo. Aí vem seguida de outras frases, tipo, você é meu filho, você é meu sobrinho, eu te amo, que esse negócio tudo assim que você fala, puxa vida, queria me divertir, não vai dar dessa vez. Então vem cá, beleza, pegou o fio da meada, eu acho que você já ouviu isso, eu já ouvi isso, meus irmãos já ouviram isso, meus amigos já ouviram isso. Acredite, você não é todo mundo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa frase a gente ouve numa situação diferente. Mas se você for observar, acredite, você não é todo mundo, tem uma profundidade aí, chega até arrepiei, tem uma profundidade nesse contexto que você nem imagina que isso é tão verdadeiro. Vamos lá, acredite, é a primeira. Acreditar é você ter fé, é você compreender que, olha, presta atenção, o que você está achando não é bem isso não. Ou então, acredite, então você abrir os olhos e fazer, presta atenção. É tipo, presta atenção. Ou acredite, presta atenção, tenha fé, entenda, compreenda. Com os olhos fechados você percebe que está ali, entendeu? Você pode fechar os olhos, fechar todos os seus 5 sentidos, mas está ali, acredite. Agora a segunda frase é, você não é todo mundo.
E você não é todo mundo é muito forte. Eu só fui compreender isso agora na vida adulta. Porque a gente começa a se perceber. A gente começa a praticar a autopercepção. A gente começa a praticar a autoconsciência, que é você perceber as suas potencialidades, as suas verdades, as suas, digamos assim, a sua construção de vida. Você começa a perceber as suas fortalezas e começa a perceber as suas vulnerabilidades. Vulnerabilidades, suas fraquezas, aquilo que ainda não está em desenvolvimento, ou então não está desenvolvido, ou algo que você, poxa, isso eu ainda não sei direito. Isso está errado? Não, claro que não, isso é maravilhoso! Isso é a melhor coisa que tem, você ainda não se descobriu, você ainda não percebeu o quanto você é maravilhoso e maravilhosa, você é tão ímpar nesse mundo, você é incrível, com todos os seus dons e talentos. Ah, mas eu não tenho nenhum dom e talento. Opa! Peraí! Você está olhando direito? Você está observando o que você está falando? Você está ouvindo o que você está falando? Oi! Você tem dons e talentos. Você tem virtudes, você tem valores. Afinal, tu é um ser humano. Você tem valores humanos. Opa! Pode ser que você não saiba fritar um ovo, mas você sabe ouvir. Você tem a capacidade de fazer assim, ó, sorrir. Você tem pode até ser um sorriso meio... Eu não sei se você foi assistir Exterminador do Futuro. A gente fez uma bateria com os meninos para explicar um pouco do filme, do Exterminador do Futuro. E a gente fez os primeiros filmes e aí, lógico, tem aquele Arnold Schwarzenegger, tipo um robozão. E a gente foi ver no cinema o Exterminador do Futuro. Foi bem interessante, a gente reviu, né, aquele filme antigo do Android. E aí tem uma parte do filme que é fantástico, que é um momento, eu não vou fazer spoiler, tá? Mas é um momento em que o Android, né, o robô, ele vai dar um sorriso e explica qual a necessidade do sorriso. Então o sorriso dele sai assim, ó. Presta atenção. Pense no sorriso que todo mundo gargalhou no cinema. Então deixa eu te falar. E ele explicou, para estabelecer uma conexão humana é necessário dar um sorriso. Não foi dessa forma que ele falou, porque eu não gravei a forma que o Arnold Schwarzenegger falou, mas que era justamente a conexão. Então, se você tem a habilidade de sorrir, por que não sorrir? Harmonizando com o ambiente, gente, momento certo, né? Você não vai sorrir no velório, você vai né? Peraí, tudo tem um momento. Então, tudo tem uma situação para você estar, né? Desenvolvendo aquela habilidade do estado emocional. Você tem a capacidade de olhar no olho, você tem a capacidade de ouvir, você tem a capacidade de dar um abraço. Isso é dom e talento. Você é um ser humano, você tem valores humanos. Então presta atenção. Você tem dons. Ah, mas eu queria um dom espetacular. Oi! Calma. Você tem dons. Você é uma pessoa ímpar nesse mundo que tem dons. E esses dons muitas vezes precisam ser lapidados, trabalhados. No momento certo você vai poder utilizar eles. A gente está em constante construção e é uma construção que permite a gente entender um pouco mais o outro, entender a gente, entender o contexto, as pessoas, o ambiente. A gente está em constante aprendizado, em constante troca, em constante influência, porque a gente pode influenciar positivamente as pessoas e também negativamente. Então escolha o lado da força, digamos assim. Certo? Você tem a escolha de mudar a sua escola em que você está aprendendo as coisas boas, né? Digamos assim. A sua história também. Não só a escola, mas a sua história. Você tem a escolha. Eu falei no outro vídeo, falando do estado emocional. Você tem a escolha de optar, de acordar o dia, tá, os ombros para baixo, para trás, respirar fundo e meu dia vai ser ótimo, independente das coisas que vão acontecer.
e seguir adiante. Ou você tem a oportunidade de começar a reclamar. A gente clama com mais força das coisas que a gente tem que estão ruins. Quando a gente reclama, é clamar com mais força. Né? É o reforço, é reclamar. Então, se a gente reclama, a gente vai estar atraindo as coisas negativas, as coisas ruins para o nosso dia a dia. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente vai otimizar o nosso tempo, não é verdade? Então, a gente precisa o quê? Direcionar as coisas boas. Ah, Fernanda, mas é difícil porque eu faço isso, eu vivo numa condição difícil, as pessoas ao meu redor são horríveis, assim, em termos de estado emocional, tá? Horrível no estado emocional, tipo assim, de mau humor, é muito complicado. Gente, faz uma blindagem, eu expliquei isso lá, como é que você faz a blindagem? Coloca o seu estado emocional em, digamos assim, quarentena e curta você mesmo, curta a sua interação com o Senhor, com Deus, com a sua referência religiosa. Então, busque aprimorar a sua conexão interna e a externa. Isso é muito importante. E isso, sim, tem a ver com a sua personalidade. Entenda um pouco mais sua personalidade. Fernanda, como é que eu posso entender um pouco mais minha personalidade? Eu adoro dividir isso aqui. Eu até falei no outro vídeo, quando eu falei dos super-heróis, eu falei sobre a análise DISC. A análise DISC foi desenvolvida por Marlon Maston. Ele foi um estudioso que compreendeu um pouquinho mais sobre os perfis humanos, os perfis comportamentais humanos. E ele buscou entender um pouquinho mais, principalmente estudando as mulheres. E Marlon também, ele que foi uma referência, um consultor para DC Comics. Eu sou apaixonada, gente, por essas coisas. Sinto muito, mas assim, eu amo quadrinhos. E aí a gente, influencia quem? Os meninos apaixonados por quadrinho também, que são super-heróis, né? E que, lógico, super-heróis tem a ver com as nossas fortalezas e com as nossas vulnerabilidades. Todo super-herói tem vulnerabilidade. Não sei se você tinha observado isso, mas tem. O super-homem, ele tem uma vulnerabilidade que é a kryptonita, né? O Hulk, ele tem uma vulnerabilidade, porque ele não consegue, quando ele não é o professor Hulk, mas o Hulk, ele tem uma raiva excessiva que ele não consegue raciocinar, né? Ele tem uma raiva excessiva. Isso é uma vulnerabilidade. Por exemplo, o Homem de Ferro, a vulnerabilidade, a fortaleza dele é a armadura. Mas a vulnerabilidade, então, pode ser a armadura e ficar fora da armadura também é uma vulnerabilidade. E aí ele só se tornou mais forte quando ele compreendeu a própria vulnerabilidade. Nossa, gente, complexo. Mas é mais ou menos isso. Se a gente for ver, tem tudo a ver. O Capitão América, ele tem vulnerabilidade. Qual era a vulnerabilidade dele? O passado. O passado é a vulnerabilidade do Capitão América. Porque ele ficou sempre com aquele resquício, de que ele podia estar com quem? Com a Agente Carter. Eu não sei se você acompanha, mas tudo bem. São as vulnerabilidades que a gente conhece, dos super-heróis. E que todos os super-heróis têm fortalezas enormes e que também têm vulnerabilidades, Eles são similares aos seres humanos. Ok. E, assim como super-heróis, eu e você também temos vulnerabilidades. E é importante a gente compreender. Então, acredite, você não é todo mundo, tá? Você é uma pessoa ímpar. Você é uma pessoa específica. E você foi desenhado e desenhada detalhadamente por alguém maior, que está lá em cima. Então, entenda, acredite, você não é todo mundo. Então, o que a gente estava falando? Do Marlon Maston, que ele que desenvolveu os perfis comportamentais. Adoro falar sobre perfis comportamentais. E a gente estava conversando esses dias, eu fui num evento, a gente estava falando sobre liderança. E a liderança também acaba desenvolvendo alguns perfis. A gente acha que o líder é aquela pessoa que vai estar sempre, é para fazer. Não, tem diferença. Liderança e chefe são diferentes. Tem o chefe que ocupa uma posição, um cargo elevado num trabalho, um cargo de, digamos assim, de coordenação, certo? Que ele pode ser tanto chefe quanto também pode ser um líder. Líder, ele tem diferença porque o líder, ele
arrasta pessoas, ele tem seguidores, ele dá o exemplo, ele é referência, ele conduz, ele coordena, mas ele é referência para os seus colaboradores. Tem diferença. O chefe, ele assume um cargo de quê? De posicionamento elevado na empresa, digamos assim, em termos hierárquico. Então ele acaba sendo um coordenador e muitas vezes assume um cargo impositivo. Então, de cima para baixo. Ele recebe informações e ele repassa informações de cima para baixo. Então, sim, tem diferença, né? E tem líder que pode ser chefe? Tem. Aí, juntou as duas coisas, é uma maravilha, porque ele assume um cargo de posição maior e ele exerce a liderança eficaz. Ele exerce a liderança junto aos seus colaboradores de maneira eficaz, estabelecendo os objetivos de maneira muito clara, estabelecendo as tarefas de maneira muito clara e acompanhando os seus colaboradores no desenvolvimento dessas tarefas. Então, sim, a liderança assume outro posicionamento. A gente estava conversando sobre isso. E aí a gente estava falando justamente dos perfis analisando os perfis comportamentais de algumas lideranças. E tem vezes que a liderança tem um perfil comportamental muito ligado ao dominante. Isso é ruim? Não. O dominante é uma pessoa também muito assertiva, muito impositiva em algumas situações que são necessárias. Por exemplo, você tem um projeto para ser desenvolvido e você está verificando que o seu colaborador não está acompanhando esse projeto. Você, em vez de você julgar ou em vez de você jogar o dedo na cara e falar, você precisa sentar com esse colaborador, mesmo você sendo uma pessoa mais dominante, senta com o colaborador e vai verificar o que está faltando, o que é necessário, se é necessário um treinamento, quais as dificuldades, onde a pessoa quer chegar e você chamar a atenção. E mesmo assim de uma maneira muito assertiva e muito direta. O que você precisa apenas fazer, senhor líder dominante, é otimizar o seu direcionamento, é perceber um pouco o outro e saber qual a dificuldade que o outro está tendo. Certo? E existe a liderança extrovertida. Eu sou extrovertida. O meu perfil comportamental é muito para extrovertido. Só que eu preciso também harmonizar com o ambiente. Então, por exemplo, um líder muito extrovertido é uma pessoa mais, digamos assim, que quer conectar as outras pessoas. E muitas vezes precisa de um pouquinho mais do aspecto do dominante. Então todos nós, digamos assim, o líder, no modo geral, ele tem os 4 perfis dentro dele. Todo ser humano tem os 4 perfis comportamentais dentro deles. Alguns elevam um pouquinho mais e outros menos. Então, vou dizer que eu não tenho dominante? Eu tenho dominante, principalmente para algumas atividades que eu preciso ser mais assertiva. E apesar que meu perfil, o que apareceu mais, foi extrovertido paciente. Então, eu sou paciente também. Então, nós temos o dominante, o extrovertido, o paciente e o analítico. Todos nós temos esses 4, por isso que eu estou falando de uma maneira assim, porque eu nem expliquei inicialmente o que seria, porque eu já expliquei no outro vídeo, mas o ser humano tem, de acordo com o estudo de Maston, todos nós temos os 4 perfis, dominante, extrovertido, paciente e o analítico. Tem outras nomenclaturas também, tá, gente? Mas eu só tô falando de uma maneira que seria mais ou menos isso. Eles chamam de outras nomenclaturas, na tradução do DISC, eles traduzem de outra forma. Então, por exemplo, no DISC é Dominance, Influence, Steadiness e Consciousness, que são justamente DISC, que é o dominante, o influente, o estável. Pessoas também podem, em vez de paciente, chama estável, e tem o analítico, que as pessoas falam consciência, né? Que é a pessoa consciente, ou então a pessoa mais voltada para a análise, mais direcionada para as fórmulas. Então, o que acontece? Existe a liderança dominante, que eu falei que era mais assertiva, existe a dominante, existe a liderança extrovertida, que ela estabelece mais conexões, ela é mais sociável, mas não é tão focada em resultado, e muitas vezes a gente precisa trabalhar isso, o extrovertido, né? Eu estou até me colocando no lugar. E tem a liderança paciente, porque às vezes ela é muito passiva, não gosta de fazer muitos conflitos. Então o que acontece? Ela acaba deixando as coisas acontecerem. Então é uma coisa que o paciente tem que tomar atenção, tem que tomar cuidado para não se deixar ser conduzido pelos próprios colaboradores,
Então ele tem que se posicionar, tem que ser mais assertivo, tem que ser mais claro na proposta, tem que acompanhar. Também não dá para assim. Nós somos seres humanos. A gente às vezes estabelece, os objetivos estão super claros, as tarefas estão super claras, mas tem pessoas que procrastinam e você precisa do resultado naquele momento. E quer queira, quer não, aquelas pessoas podem se aproveitar de você ser uma pessoa paciente que consegue compreender a pessoa melhor. Tá aí. O que você tem que fazer? Se posicionar. Chamar para conversar, assim como o dominante faz. Certo? Então, estabelecer os pontos que você precisa abordar com aquele colaborador em específico. E existe aquele também que é o líder analítico, é a pessoa que vê os resultados acontecendo, sabe trabalhar com planilhas, sabe visualizar o mapa como um todo e muitas vezes não tem a assertividade do dominante ou não tem a sociabilidade do espontâneo, né, no extrovertido e também não tem muita paciência, então ele vai mostrar os gráficos, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Isso não tá trazendo resultado, eu quero resultado. E aí, muitas vezes, essa conexão não fica tão bem estabelecida. Então, o que acontece com a liderança analítica? Tem que buscar compreender o outro um pouco mais, tem que saber o que tá ficando diferente ali, tem que saber... Precisa de treinamento? Se precisar de treinamento, a gente investe. Precisa de contribuição? É a primeira vez que aconteceu isso? Ou então é a segunda vez, é a terceira, é a quarta? E o que a gente está falhando? O que precisa ser feito? Isso tudo é conversado com o colaborador. Então, sim, olha que interessante. Nós temos a oportunidade de trabalhar esses 4 perfis. E se você ainda não sabe qual é o seu perfil, bom, entra lá na minha página e pode conversar comigo, porque eu sou analista de perfis comportamentais e posso te ajudar nesse sentido, certo? Mas, mesmo assim, tem alguns artigos no blog, você também pode buscar e procura no Google, gente. No Google também tem muita coisa interessante falando sobre análise DISC, então procura lá no Google, análise de DISC, e busque entender um pouquinho dos perfis comportamentais, busque entender um pouquinho de si mesmo, de si mesma, compreender, se acredite, você não é todo mundo, não. Você é uma pessoa específica, desenhada especificamente para ser quem é, desenhada especificamente para fazer o que faz, fazendo bem ou ainda está em processo de desenvolvimento, não importa, você está fazendo, está executando. Você é a pessoa específica para ter o que tem e pode alcançar novos bens, digamos assim, e não só são bens materiais, são bens construtivos no sentido de valores. Às vezes você não tem aquele valor tão bem desenvolvido e você quer trabalhar ele melhor, por que não? Por que não? Né? Tem um valor que eu gosto muito de trabalhar, que é a resiliência. E esse valor da resiliência, gente, é uma virtude quem tem, tá? E principalmente quem tem são pessoas que passaram por muitas dificuldades ou muitas tribulações e mesmo assim são resilientes. Eu penso na resiliência como um grande bambu, né? O bambu é uma planta que ela vai ao máximo e ela tem muita elasticidade e flexibilidade, ela não quebra com facilidade. E olha só, a resiliência é mais ou menos isso. Diante de uma força extrema e que vai te derrubar, o bambu mesmo volta para o estado de origem. Então, o que é resiliente? O que é ser uma pessoa resiliente? É mesmo com uma força muito contrária à situação, você recupera as forças e volta para o momento de origem, para o momento inicial. E isso é muito interessante. Trabalhar a resiliência tem tudo a ver, porque as coisas não são fáceis. Então é um valor que eu gosto de trabalhar também. Porque a gente começa, olha que interessante, num processo de desenvolvimento humano, a gente começa entendendo um pouquinho a pessoa, vai verificando os problemas que podem estar surgindo e a gente vai trabalhando a resiliência. Tá, e qual a próxima alternativa? O que você pode fazer diferente? O que você vai fazer aqui? Como você vai ajustar esse ponto em específico para você alcançar determinado objetivo, para você alcançar uma etapa do seu objetivo? E a gente vai trabalhando isso e acaba desenvolvendo o que é a resiliência. Tem uma forma bacana de você desenvolver a resiliência. Você
testar coisas diferentes. Por exemplo, eu estou testando uma coisa diferente, que é estudar violino. Eu nunca me imaginei estudando um instrumento tão diferentão, digamos assim. Mas eu tive a oportunidade de estudar. Então, meus meninos estudam e eu falei assim, opa, eu tô uma pessoa madura, mas isso não quer dizer que eu não vá aprender. E isso é testando a resiliência, você utilizando o aprendizado de coisas diferentes. Eu nunca fiz crochê, vou fazer crochê. Pronto, testa coisas diferentes. Você vai estar trabalhando o seu cérebro e melhorando a sua resiliência, porque as dificuldades vão surgir. Os meios pelo qual que você está aprendendo determinada coisa diferente vão surgir. Aprender uma língua estrangeira, inglês, francês, espanhol, algo que vai te direcionar para alguma oportunidade até mesmo de emprego, por que não? Trabalhe a sua resiliência, porque a dificuldade vai existir. Trabalhe a sua resiliência, isso vai aprimorar cada vez mais a sua pessoa. Qualquer que seja a diferença. Eu quero aprender a pescar. Vai, busque a pessoa que pode ser a sua referência em te ensinar aquela determinada habilidade nova. Isso é praticar resiliência. Aprender coisas novas, a gente se depara com o nosso estado de resiliência, a nossa força motriz que vai fazer com que a gente continue naquela situação. Lógico, como é um teste, você vai experimentar. Se aquilo tem a ver com a sua pessoa, você vai dar continuidade. Mas se aquilo não tem muito a ver com você, logicamente você não vai comprar um instrumento e falar assim, não, vou largar. Não, tem que valer o investimento, certo? Você vai fazendo testes para valer o investimento que você está dedicando àquela coisa. O tempo, o momento, o treino. Então você vai se deparando com isso. Uma maneira de você treinar sua resiliência e aprimorar o seu perfil comportamental, sabe como? Fazendo um exercício físico e principalmente exercícios físicos que vão trazer para você um corpo mais saudável, mais com a circulação funcionante, melhorando a sua função cardíaca. Lembrando que você vai buscar um profissional antes para ver se ele te libera, né? Para fazer o exercício físico. Seja ser uma caminhada, então procure um médico ou um profissional que vai te acompanhar, um específico, né? Por exemplo, cardiologista, um especialista que vai te acompanhar nesse processo. Sempre, quando a gente está testando coisas novas, se isso não vai ter um nível de complexidade muito grande, é importante que a gente, se não tem esse nível tão grande de complexidade, você pode seguir, né, com seus passos. Mas se tem um nível de complexidade ou se tem muitas dificuldades para desenvolver aquela habilidade, a gente precisa de um especialista. E especialista é aquela pessoa que já conhece o processo, que já é hábil naquele processo e que pode te ajudar dentro das suas potencialidades, das suas habilidades ou do que você quer desenvolver. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo é treino. E eu falo isso para meus meninos. Falo, filho, aí eles já vêm assim, porque eu não quero, eu não gosto de português. Aí eu falo, meu bem, fala assim, é sua língua nativa, é onde você nasceu. E quando a gente nasce num lugar assim, mas eu gosto mais de inglês. Ótimo, mas você precisa saber a língua da sua terra, porque isso diz respeito a você, da sua construção de vida, imagina. Mas você pode aprender os dois, por que não? E a gente pode aprender junto, vamos lá junto para a gente aprender esse português. Português sim é uma língua muito complexa, tem muitos detalhes, né? E realmente para as crianças por isso que a gente aprende desde a idade escolar um pouquinho mais sobre o português, a gente vai acompanhando o português desde a idade escolar, porque é uma língua complexa, a gramática é complexa e realmente há um nível de crescimento, de conhecimento da língua. Então você precisa fazer o quê quando a gente quer estudar português? Ler muitos livros, porque a gente vai aprimorando cada vez mais as palavras e vai entendendo as regras da gramática. Então assim, filho, o que a gente tem que fazer? Tem que ler mais livro, vida. Aí a gente vai junto, vai estudando, vai descobrindo as regrinhas e a gente vai trabalhando a nossa língua. A mamãe também tinha dificuldade. Então isso tudo, essa conexão vai estabelecendo com que a gente vai conhecendo um pouco mais o sentido do aprendizado de coisas que a gente quer
conhecer novas. E quando a gente conhece coisas novas, a gente trabalha a nossa resiliência. Caso você não sabia disso. Trabalhe a sua resiliência buscando coisas diferentes para fazer. Sei lá, eu nunca quis fazer um bolo. Tá aí. Deixa eu falar uma coisa. Eu nunca soube fazer doce direito. Quem é a pessoa que sabe fazer doce lá na minha casa é minha irmã. Minha irmã sempre fazia doces maravilhosos. Pavê, essas coisas. Sim, França teve um feeling e um dom e um talento para fazer doces. Então ela era a expert de doce. E eu não sabia, eu gostava de fazer coisa salgada. E eu falei assim, poxa, eu vou me aventurar nesse negócio de confeitaria. Eu fiz um curso técnico de confeitaria. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu aprendi uma coisa nova. Eu aprendi a entender um pouco mais como trabalhar o açúcar, como trabalhar os ingredientes, as farinhas. Foi muito gostoso. Então, se às vezes você quer aprender alguma coisa nova, eu falei assim, tipo assim, a pessoa assim, eu não sei fazer nenhum arroz. Vai, faz um curso de culinária, ou então pede para sua mãe e seu pai ensinar, pede para seu irmão ou sua irmã ensinar, busque conhecer as coisas, busque entender coisas diferentes. Quando a gente começa a entender coisas diferentes, a gente pratica a nossa resiliência. Vai dizer que agora não quer fazer o arroz porque vai queimar o arroz. Vai queimar, eu queimei um monte de arroz, eu queimei um monte de feijão. Às vezes eu queimo, porque se eu perder o foco vai queimar mesmo. Então, gente, aproveite para aprimorar a sua pessoa, o que você é como pessoa, o que você faz como pessoa, o que você tem como pessoa, não só de valores, pode ser bens valorosos ou bens materiais, que você adquire, né, do ambiente, das suas aquisições. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Acredite, você não é todo mundo. E se você curtiu esse vídeo, você dê lá o seu joinha e também se inscreve no canal, gente. Eu amo quando vocês se inscrevem no canal, tá? Então um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.